Hora da Verdade, devocional de 14 de outubro. Sim é sim e não é não. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Mateus 5,37. Nos tempos bíblicos, a palavra era documento. Antes de serem escritos, os oráculos de Deus foram passados de pai para filho pela tradição oral. Numa cultura como essa, a memorização de histórias tinha uma importância fundamental a fim de que os fatos de uma tradição fossem preservados. A repetição, igualmente, era importante, pois garantia a exatidão na transmissão das narrativas. Assim, Deus usou a tradição oral para preservar sua revelação antes de fazê-la escrita, de modo que ela permanecesse livre de erros. Num contexto que valorizava a oralidade, a palavra dita perante testemunhas e ou pronunciada sob juramento tinha o mesmo peso que tem hoje um documento assinado e reconhecido em cartório. Para citar apenas alguns exemplos da importância da palavra falada, quando Abraão comprou dos heteus a caverna de Macpela, onde enterraria sua amada Sara, selou a compra meramente com uma palavra dita na presença de muitas testemunhas à porta da cidade, conforme está registrado em Gênesis 23, de 10 a 18. Logo no capítulo seguinte, o patriarca fez o seu servo Eliezer prometer sob juramento procurar uma esposa entre os parentes dele e não entre os pagãos, em Gênesis 24, de 1 a 10. Parece não haver testemunhas aqui, mas o juramento, que tomava Deus por testemunha, era uma garantia de que a promessa seria cumprida, pois havia o temor de que o perjúrio trouxesse a punição divina. Por causa disso, os religiosos dos tempos de Jesus evitavam usar o nome de Deus num juramento para não serem culpados de blasfêmia e de quebrar o terceiro mandamento que dizia: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não tomará por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 27. Dessa forma, eles achavam que para evitar a quebra do terceiro mandamento, bastava que evitassem utilizar o nome de Deus. Por isso eles juravam pelo céu, pela terra, por Jerusalém ou por sua própria cabeça. Assim, pensavam eles, estariam livres de maldição em caso de perjúrio. A preocupação deles, portanto, não era falar a verdade, mas ter uma forma de poder faltar com a palavra sem dano próprio. Todavia, Jesus lhes adverte de que tudo é criação de Deus e, como tal, tem uma relação com Ele. Consequentemente, jurar por qualquer coisa que exista é jurar por aquilo que está sob o controle do Criador e que lhe pertence. Nos céus está o trono de Deus e na terra o estrado de seus pés. Jerusalém era a cidade do ungido de Deus, o rei messiânico. Nem mesmo nossa cabeça está sob nosso controle ou autoridade, porque não temos o poder de tornar sequer nosso cabelo branco ou preto. Sendo assim, concluiu nosso Senhor, jurar por qualquer elemento da criação ou da realidade é tão sério quanto jurar por Deus mesmo. Ao contrário do que concluem alguns, Jesus não está proibindo todo e qualquer tipo de juramento solene. Se assim fosse, ele estaria se contradizendo quando respondeu ao sumo sacerdote que o interrogou sob juramento em Mateus 26, 63b. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Conjurar é convocar a um juramento, lembrando que o Senhor estava diante de um tribunal. Ao responder, Jesus, portanto, estava jurando. E no verso 64 está escrito: respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. A versão de Marcos registra que Jesus também afirmou: eu sou. Marcos 14, 62. Portanto, ao dizer de modo algum jureis, o que Jesus estava proibindo eram as adulterações malandras dos escribas de jurar pelo céu ou pela terra, etc., como se isto os livrasse do juízo vindouro. Jesus está dizendo que, se a palavra for verdadeira, o juramento, mesmo que sincero, será desnecessário, e se a declaração for falsa, o juramento, sendo falso, é passível de juízo ainda maior,
mesmo que não usemos o nome de Deus. A palavra do crente deve ser correspondente à verdade dos fatos. É isto que significa: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Vivemos dias em que a palavra tem perdido o valor. Não é que naqueles tempos não houvesse mentira ou perjúrio, mas há que se admitir: nunca a palavra foi tão desacreditada como expressão de compromisso quanto hoje. Quebramos votos que fazemos no casamento ou em alguma outra situação de aliança. Podemos dizer que em nossos dias a palavra falada tem mais importância pela sua eloquência do que pela sua veracidade, mais pela sua forma do que pelo seu conteúdo. Vivemos numa geração daquilo que se convencionou chamar de pós-verdade, o que nada mais é do que uma legitimação da mentira e do pensamento falso. Num contexto em que a verdade universal e absoluta tem dado lugar à verdade pessoal e relativa, a palavra se tornou mais um instrumento de marketing pessoal e institucional do que uma expressão da verdade. Neste contexto, como filhos do reino e servos da verdade absoluta e universal revelada nas Escrituras, somos chamados a refletir a verdade em nosso falar. Precisamos ser sinceros em nossas declarações e cumprir nossas promessas, pois toda mentira é perjúrio. Nosso sim deve realmente significar sim, e nosso não, não, pois toda mentira vem do maligno, com ou sem juramento. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.